Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero ler mais um parágrafo da mensagem, O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, e que é uma mensagem muito importante para nós entendermos a obra que o Espírito Santo está fazendo nesta hora. Essa foi uma das últimas mensagens pregadas pelo profeta antes de sua partida. E ele estava identificando para nós o lugar onde Deus estaria reunindo o seu povo para trazer esse povo à fé de arrebatamento. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus executa 3 coisas em sua descida. A primeira é o alarido. O alarido é a mensagem reunindo a noiva, aprontando ela para o arrebatamento. Então a igreja estaria reunida ao redor da mensagem do dia, porque a mensagem do dia é a palavra vindicada e manifestada de acordo com Mateus 24, quando Jesus disse: onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E o corpo é a palavra manifestada, as promessas para esse dia. Então, perguntaram ao profeta o seguinte: irmão Branham, o senhor acredita que a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo terá que se juntar num só lugar para a hora do arrebatamento? Ele respondeu: sim, eu creio. Creio que ela se reunirá num só lugar. E ela está reunida já. E esse lugar é em Cristo. Veja, o corpo vivo. Tanto é que diz a Bíblia, nós lemos isso na Santa Ceia, que quem não discernir o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, o templo, o tabernáculo, é invisível, porém real, diz a Bíblia, por esta causa há entre vós muitos enfermos, pessoas doentes, fracas, pessoas que não têm nem ânimo para vir para a igreja, chegam até mesmo a sentir a aversão dos cultos, e os que dormem. Veja, Deus lhes envia um espírito de sono sobre eles, de acordo com a Bíblia. Isso está em 1 Coríntios, a leitura que fazemos sempre na hora da preparação para a ceia do Senhor. Agora, nós sabemos que a verdadeira igreja ela está suposta a viver do pão do dia, da mensagem da hora, da palavra manifestada. Veja, nós não estamos nos alimentando ao redor dos dons pentecostais. Estamos além disso, na era da noiva, na era da pedra angular, aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, e que veio clamando, graça, graça, uma dupla porção de graça. Veja, porque a mensagem do profeta é uma mensagem de graça para a igreja, uma mensagem reunindo o povo no corpo de Cristo, veja, para formar a verdadeira igreja, trazer a unidade da fé, de acordo com o livro de Efésios, veja, a estatura completa do varão perfeito, um só corpo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, a unidade de um Deus numa única igreja. Então a verdadeira igreja estaria reunida ao redor da palavra, formando o corpo. Veja, esse tabernáculo do Deus vivente, em Cristo. Fora desse lugar, nós estamos perdidos. Então, como é que eu entro em Cristo? Pelo batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos manterá a todos juntos ao redor da palavra. Por isso a ordem é: vai na mão do anjo e toma o livro e come-o. Com que propósito? Veja, viver da palavra para tornar-se a palavra. Então, um só Espírito. Ali está o sangue, ali está o sinal, que é a marca na porta dessa casa, desse templo, dessa casa de adoração, que é o verdadeiro tabernáculo do Deus vivo, que foi coroado pela pedra de coroa, de acordo com Apocalipse 10. Então eu quero ler uma escritura no livro de Ezequiel, para apoiar isso com a mensagem.
Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então, depois de comer o livro, ele então tinha que profetizar. Primeiro, ele comeu o livro para tornar-se o livro. Então, abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Veja, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Então, essa é a mesma coisa em Apocalipse capítulo 10, quando a verdadeira igreja, veja, está se alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, na ilustração das bodas está vestida da mesma roupa, formando um corpo pelo mesmo Espírito. Por isso Jesus disse em São João 17, Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Então ali estava Jesus Cristo dando a profecia da unidade da fé, da unidade de um Deus numa única igreja, formando um corpo. Então prega o profeta na mensagem O Único Lugar, parágrafo 203. Veja, a pedra angular bradando o quê? A pedra de coroa que veio sobre a igreja. Graça. Graça, 2 vezes. Passou da morte e credo a uma palavra viva do Deus vivo. Por que uma palavra viva? Porque um pedaço da verdade está nas mensagens, o outro pedaço na vida do profeta, manifestando o ministério do Filho do Homem. Veja, manifestando Hebreus 4,12. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. E ele é apta para discernir. Então ele se punha na audiência, debaixo da unção. Veja, Deus entrava em ação agora. Eram os olhos de William Branham, mas quem olhava através desses olhos era o Filho do Homem. Era a boca de William Branham, mas quem falava era o Espírito Santo, porque muitas vezes, depois do culto, ele voltava a ouvir as gravações, porque ele não se lembrava do que ele tinha falado. Prova tanto que não era ele, era Deus nele. Veja, ali estava a palavra viva para discernir os pensamentos do coração. Quando as pessoas vinham em seu escritório para lhe contar um sonho, ele dizia: um momento, veja, você sonhou isso, sonhou aquilo, aquilo outro. Ou quando a pessoa relatava o sonho, ele dizia: você esqueceu um detalhe. Veja, ali estava o mesmo Deus que estava em Daniel. Veja, Daniel entrou no secreto do rei, porque o rei não lembrava nem do sonho, mas o rei queria a interpretação. E ali estava um profeta idêntico a Daniel. Veja, porque o reino dos gentios começou com um profeta e aqui no tempo do fim termina com um profeta. A mesma coisa. Então veja, o único plano provido por Deus para a sua era, seus filhos na era da palavra, vivificados pelo Espírito como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la. A palavra feita carne. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja, a palavra viva. Veja, o segredo da descida de Jesus Cristo para incendiar a igreja, despertá-la. Veja, e assentados agora nos lugares celestiais. Qual é a figura de estar assentado? Estar descansando, ter encontrado o seu lugar na casa de Deus. Veja, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Quais promessas? Malaquias 4, Hebreus 4:12, Apocalipse 10:7 e demais escrituras. Veja, você está sendo uma parte do gene de Deus. O que é o gene? A semente. Veja, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Veja, uma parte da palavra. Outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifesta o corpo inteiro de Cristo. Veja, porque não há fermento entre vocês, está vendo?
Veja, nenhum fermento entre vocês, apenas a palavra, somente assentados nos lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome. Então, se há um lugar celestial, então não há outro lugar. É ali onde a igreja se reúne, nesse lugar celestial, nesse templo celestial, nesse templo do Deus vivo, que é o corpo de Cristo. Ali está a porta, Jesus é a porta. Ali está o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus. Ali está o sinal, o batismo com o Espírito Santo. Veja, nenhum fermento entre vós, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. O que era um profeta? Veja, a inteira plenitude da divindade corporalmente. Não pode fazer isso na era de Lutero, ainda não era o tempo, na era de Wesley, tampouco na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra numa forma de profeta Deus. Esse foi Jesus Cristo. E diz o profeta na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, prometido em Malaquias 4 e pelas demais escrituras, Lucas 17:30. Então ele pergunta, onde você adora? Na casa de Deus, assentados em lugares celestiais. Há um lugar onde a igreja se junta. Todo o corpo de Cristo, ao redor do corpo palavra, porque ali está o Senhor corporalmente. O Verbo se fez carne. Essa é a mensagem, meu amigo, meu irmão, e que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que tenha compreendido. Deixa aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.